Esse é um daqueles vídeos essenciais para você que está começando operação em VMix agora em 2026. Eu vou te mostrar como começar do zero. Tá? Independente se tu começou agora esse ano, começou anos atrás, ou quando tu estiver me assistindo 26, 27, 28, 2029, não sei, 2030, cara, ele vai ser super atual. E o que você vai assistir hoje não é um simples vídeo ou uma simples aula, é praticamente um curso rápido aqui dentro do YouTube, num único link. Beleza? Vamos nessa? Vamos com tudo. Olá pessoal, aqui é Lucas Marchiotti, seja bem-vindo ao canal VMix Academy. Tem um manual de VMix aqui no Brasil. E se tu tá começando no VMix ou já opera o VMix aí, mas caiu aqui nesse vídeo, quer aprender mais, cara, tu já deveria ter se inscrito aqui no canal, né? Tu não pode ficar de fora de todos os vídeos que a gente traz aqui, todos os tutoriais, todas as dicas, todos os truques. É essencial, se você trabalha com VMix, ser inscrito aqui no nosso canal. O que seria começar do zero dentro do VMix? Começar do básico. Tá? Presets, o que é o VMix, o que tem dentro do VMix, te explicar ali os quadrantes que tem dentro do VMix, os principais inputs, avançar um pouquinho para questões de áudio, automação, layouts, layers, configuração de layers, de multiview, tudo isso a gente vai aprender num único vídeo, numa única aula, esse mini curso aqui dentro. Vamos lá para a tela do nosso VMix. Esse aqui é o nosso VMix já devidamente instalado e com uma licença ativa, tá? Uma licença Max, que é uma licença que você pode pagar aí todo mês, e você tem acesso a ela. E essa aqui é a tela principal do VMix. Mas primeiro você vai lá dentro do site do VMix, vmix.com, baixa a versão mais atual, que é a versão 29, e depois você vai nesse site que tá bem aqui, ó, trial.vmix.com, bota lá teu número de celular, confirma tudo que ele pede, e aí você vai receber um SMS com a sua chave trial, que é basicamente esse padrão que eu vou estar colocando aqui também, trial, traço e uma sequência. Tá? Pega essa senha aí, né, essa chave, e coloca lá dentro do VMix quando ele pedir uma chave. Você vai ter 60 dias da versão mais top do VMix, né, que é o VMix Pro, para você estar testando, e você ainda consegue renovar por mais algumas vezes essa licença trial. E olha só, presta atenção, tudo que eu vou te mostrar aqui, inclusive, você já consegue estar galgando algum trabalho de operador de VMix. Tá bom? Então presta atenção, tu já vai ter a licença trial do VMix 60 dias para estar estudando e ganhando dinheiro operando o VMix, seja que for, aí com o teu computador, teu notebook, quem sabe, e vai ter o conhecimento técnico básico, mas capaz de operando alguns tipos de produções, beleza? Voltando aqui para a tela do VMix, temos aqui desse lado esquerdo aqui, ó, temos o nosso preview, é uma prévia do que vai ir para o PGM, que está aqui do lado direito, aqui é PGM, no ar, output. Tem vários nomes aqui, tem vários nomes, várias representações, mas aqui dentro do VMix você vai encontrar basicamente a palavra Active ou então Output sem número. É praticamente uma referência que o VMix faz para quando você vai colocar nessa tela aqui do lado direito, ou então o que vai ser exibido de fato por padrão, tá? Isso tudo é personalizável, mas fica um assunto para algo mais avançado depois. Aqui embaixo das telas de Preview e PGM, a gente tem aqui os nossos inputs. Eu tenho esse preset aqui, ó, bem completo, com vários layouts, né? Vários tipos de inputs aqui inseridos. E aqui nós temos os nossos inputs, né, que basicamente pode ser câmera, áudio, imagem, vídeo, mesclagem, multiview, timer, títulos, né, G6, música, pasta de fotos. Tem uma infinidade de tipo de inputs dentro do VMix, né? E se você é um cara que está vindo do OBS, inclusive eu vou falar com você aqui, ó, você é um cara que está vindo do OBS, presta muito atenção. Você operar o VMix, ele é muito fácil quando você já tem uma base dentro do OBS. Ah, Lucas, o OBS é mais completo, é mais difícil de operar? Não, porque o OBS ele tem um nível ali de entendimento mais complicado, digamos assim, tá? Porque quando você vem do OBS em relação às cenas e você encontra o VMix essa facilidade, onde as cenas você tem uma visão geral do que está dentro da cena, você não necessariamente precisa, né, abrir aquela cena dentro do preview do OBS, por exemplo, aqui dentro do VMix, você não precisa clicar na cena para você saber o que tem lá dentro daquela cena, né? No caso aqui do VMix é um multiview. Então, por exemplo, esse layout que vocês estão vendo aqui de gravação é exatamente esse 5 aqui. Se eu colocar ele no meu preview, eu tenho uma imagem ampliada, ok, mas eu consigo ter uma noção aqui já na miniatura do que tem dentro desse meu input, se a qualidade está ok, se ele está vindo travando ou não,
né? Se ele está craquelado, se a imagem está com falhas, se está configurada da forma certa, se desconfigurou alguma coisa, eu posso aqui já vir aqui configurar, refazer, desfazer alguma coisa, né? Diferente lá dentro do OBS, onde você tem que ter todo um jogo de cintura para fazer essas configurações. E quando a gente fala aqui de inputs, e é exatamente aqui os principais inputs que a gente vai falar agora nesse bloco. Inputs super importantes que você tem que ficar ligado na hora de operar o vMix ou para quem está começando a operação em vMix. Para você adicionar um input, tem duas formas. Aqui no canto esquerdo inferior tem um botão chamado Add Input. Bem sugestivo, né, adicionar um input, mas se você vem na seta aqui para cima, você tem um menu suspenso que também você consegue estar adicionando por aqui o tipo de input que você quer, e também tem alguns outros que você não encontra de outra forma a não ser aqui. Por exemplo, input mix, o input do teu output, ou seja, o input do teu PGM, o input do teu NUAR, o input do teu program, você consegue estar criando o input de tudo que está sendo transmitido. Vai ser muito legal. E também tem o input do preview. Tá? Inclusive você pode estar utilizando esse input do preview para estar mandando para outro lugar, enviando para outro lugar também. Vamos adicionar input aqui. Primeiro que a gente vai mostrar aqui de fato é o vídeo, tá? Browse, a gente vai procurar um vídeo e quais são os formatos de vídeo, né? O codec de vídeo, os tipos de arquivo de vídeo suportados pelo vMix. Olha aqui, ele já lista aqui para gente, ó. AVI, WMV, ASF, MPG, VUB, MKV, DVR, MS, MP4, .mov, DAT, cara, tem um monte, GIF, AVI, WMV, tem um monte de tipo de arquivo de vídeo que o vMix aceita aqui, de formato de vídeo que o vMix aceita, tá? Tem muito. Então eu vou pegar um aqui, ó, vou pegar esse aqui. Eu vou tirar só o master para esse áudio não retornar na gravação. Pronto, temos aqui o nosso arquivo de vídeo, que é uma prévia de gravação que eu estava fazendo aqui de teste. Logo de cara, quando é um input vídeo, ele tem algumas configurações muito específicas e únicas de vídeo. Por exemplo, somente o vídeo tem essas configurações de ponteiro aqui, ó. Quando você clica com o botão direito em cima do ponteiro aqui do vídeo no preview, ou no PGM também é possível, né? Por exemplo, eu corto aqui o PGM, ele também tem essas configurações aqui. Se eu clico aqui no botão direito, eu tenho algumas personalizações para esse vídeo. Por exemplo, eu posso mudar o tempo de início dele e o tempo de finalização, ou seja, eu posso marcar ali aonde de fato eu quero que comece aquele vídeo e onde vai encerrar. E aquele vídeo ganha uma nova temporização somente dentro do vMix, somente naquele input. Por exemplo, eu não quero que aquele primeiro segundinho apareça, então eu vou colocar aqui, ó, até ele, beleza, o segundo frame, o início do segundo frame. Venho aqui, marquinho. Aqui, se você perceber, tem um pontinho verde, ó, que veio para cá, né? Antes, se a gente resetar, ó, reset in, o pontinho verde volta para o início, ou seja, o vídeo completo. Mas quando eu venho aqui para o segundo frame, marquinho, ele coloca um novo ponto de início para esse vídeo. Mesma coisa o Mark Out. Aqui a gente está dizendo para o vMix que a gente quer que ele encerre naquele ponto. Tá? Se você percebeu, o vídeo que tinha 5 segundos, agora tem 3 segundos. Isso é muito bom se você tem um vídeo muito longo, muito extenso, por exemplo, um vídeo com vários patrocinadores, pensando no exemplo mais prático para vocês. E aquele vídeo tem alguns patrocinadores que não faz mais sentido mostrar depois de algum determinado momento. E aí você tem ali um bloco de patrocinadores que fazem sentido você mostrar depois, né, e em loop. Então você pode ali marcar o in e o out somente nos pontos que você quer que seja exibido e pronto, né? Aí, ó, que entra aqui a questão, né? Você pode marcar aqui o loop, né? Quando a gente vem aqui para uma configuração já de miniatura e de input, o único lugar que você consegue estar loopando, né, ou ativando o loop dentro de algum input no vMix é aqui mesmo, tá? Bem aqui, ó, marca aqui o loop, tá bom? Essa aqui é a minha versão 29. Então, na versão 28 e anteriores, tem um nome loop, tá? Aqui dentro tem um botão escrito loop, tá bom? Na 29, eles substituíram o botão escrito loop pelo símbolo aqui do loop, tá bom? Então, marca aqui o loop, tá tudo certo. Vou te dar um play aqui. Toda vez que esse vídeo encerrar, ele vai ficar reiniciando para sempre, tá bom? Outra coisa legal quando a gente vem falar de vídeo, e dá para a gente exemplificar muito bem aqui, principalmente para vídeo, nas configurações do input, a gente tem aqui
alguns checks que são muito importantes, tá? Primeiro deles, automático mix de áudio. Segundo, automático play com transição. Terceiro, automático restart com transição. E o último, né, o quarto, automático pause quando acontecer, né, depois de uma transição, tá? O que isso está dizendo pra gente? O que esses caras fazem pra gente, né? Cara, para você que é um bom entendedor, já entendeu. É para você que meia palavra basta, cara, isso aqui já tá na cara que é. Mas vamos explicar na prática como é que isso funciona, tá? Eu vou desmarcar todos, tá? E a gente vai deixar sem nada ativo. Quando a gente corta, nada acontece. Quando a gente volta, nada acontece. O vídeo tá parado, não modula áudio, né? Não dá play, ele fica sempre parado, o áudio não é habilitado. E aí a gente vai fazer de um por um. Então vou voltar para cá, ou nas configurações novamente. Esse primeiro aqui, ó, cara, tá na cara aqui, ó, automaticamente mix de áudio. Se eu marcar ele, quando eu cortar esse meu vídeo pro meu PGM, quando eu fizer uma transição, ele vai ativar o áudio, tá? O áudio dele vai ser ativo automaticamente quando ele fizer uma transição. Então, cut, áudio habilitado aqui, ó. Presta atenção nesse botãozinho de áudio aqui, olhando que tá meu mouse, tá? Olha só, quando eu volto ele pro preview, ele desliga, né, o áudio. Quando eu corto de novo, o áudio habilita. Para você que não sabe, também tem uma outra forma de ativar esse mix automático de áudio. Você procura aqui o input de áudio, daquele teu input, caso seja um vídeo, uma música ou um microfone, né? Ou então uma câmera com áudio, um dispositivo de áudio, que você vai ter ali vários cortes, né, para o PGM e fizer sentido. Você pode vir aqui e marcar ou desmarcar esse botãozinho aqui, ó, que tem setas paralelas, tá? Então você desmarca, automaticamente você está desligando o mix automático de áudio. Olha só, ele já estava com o áudio ativado, vai continuar sempre com o áudio ativo, tá? Se eu desmarcar, ele sempre vai continuar com o áudio desmarcado, ou seja, áudio mutado, porque eu desativei essa função. Se eu ativar de novo, ele volta a lá o mix automático que a gente queria, tá bom? Então, voltando aqui, vou desmarcar esse de cima e a gente vai com esse aqui, ó. Automaticamente play com transição. Cara, bem fácil também adivinhar o que isso faz, né? Com ele marcado, quando a gente cortar o vídeo, ele vai dar o play. Pronto, vai dar o play, né? Pronto. Voltou pro preview, por que ele não pausou agora o vídeo, né? Ele deveria ter pausado. Para quem já está mais acostumado com o VMix, sabe que toda vez que a gente, né, corta um vídeo que está no PGM para o preview, ele pausa, né? E aí que entra aquela funçãozinha que a gente vai deixar esses dois marcados, que é esse aqui, ó, automático pause após uma transição. Tá? Depois a gente vem para esse terceiro, porque esses dois aqui se completam, tá? O segundo e o quarto se completam. Tá? Então vou marcar ele aqui, ó. A gente vai testar. Então, cortamos aqui pro PGM e quando a gente volta ele para o preview, ele pausa, tá? E aí que a gente entra pro terceiro lá, que a gente pulou, né? O outro check, que você vai ver agora. Quando eu voltar para cá, ele continua da mesma posição. Ó, tá vendo? Ele parou aqui em 3 segundos, quase perto dos 3 segundos. Quando a gente cortar, ele continua da onde o ponteiro tava. Mas tem a terceira opção aqui dentro. Ó, se a gente marcar ela, a gente vai estar dizendo que automaticamente vai restartar aquele input após a transição. O que ele está falando? Independente de onde o ponteiro daquele input parar aqui na timeline, na reprodução, quando eu voltar ele, ou fazer a transição dele, daquele vídeo, ou daquele input, sei lá o que é, ele vai fazer o restart, ele vai começar do zero. Então eu vou cortar, voltou para o zero aqui automaticamente. A gente inicia dependente aqui, ó, de onde ele estava, ele volta sempre o primeiro frame. Volta sempre o primeiro frame. Tá? Isso aqui é interessante para várias coisas. Tá? Depende muito do tipo de projeto, do momento, do bloco que você está apresentando, que você está ali fazendo a operação daquele vídeo, contexto da inserção daquele input, tá? Mas você tem que levar em consideração o conhecimento que eu estou te falando aqui. Lá dentro do nosso curso VMix do Zero, ensina uma infinidade de truques com essas funções aqui na camada geral, tá? Dentro de cada input. Então, input para vídeo, input para áudio, input para câmera, input de lista. Eu ensino vários truques onde você pode inserir de maneira inteligente, aí inclusive está incrementando e até facilitando a tua operação, tá bom? O link está aqui embaixo do nosso curso.
tá? Vamos lá para o nosso segundo tipo de input para a câmera, tá? Câmera, cara, né? Se você não tem câmera numa transmissão, ou você está fazendo restream, ou então off-tube, ou um call, mas geralmente você vai colocar uma câmera, seja uma câmera de maneira física, que é por aqui, no input câmera, ou seja, uma placa de captura, ou uma webcam, ou então você tem ali uma placa Decklink da Blackmagic, SDI, é por aqui, tá? Agora, se for uma câmera NDI, né, umas PTZs NDI, ou tem um conversor NDI, você vai ter que vir aqui em NDI e procurar o teu input de câmera. Para NDI não tem muito o que fazer, tá? Ou seja, a configuração de câmera geralmente é na câmera, né? Via browser ali, né? O firmware, você faz toda a configuração. Se for um conversor também é a mesma coisa, tá? Simplesmente você vai ter que só enxergar, né? A configuração da rede tem que estar certinha entre os dois dispositivos. Vai aparecer que clicou, a câmera já está aqui dentro do teu vMix e não tem muito o que fazer. Porém, se você tem uma câmera, né? Que é um webcam, uma câmera SDI ou uma câmera que você captura aí dentro do teu computador de maneira física, tá? Seja qualquer tipo de dispositivo, de qualquer placa de captura, é por aqui, tá? E é o que a gente vai falar aqui agora, que é basicamente ainda, né, a galera usa muito ainda, tá? Câmera, bom, aqui são os dispositivos, todos os drives de vídeo que você tem instalado na sua máquina. Não só os drives físicos, placas, webcam, tá? Mas se você tem um drive virtual de câmera, também vai aparecer aqui. Como assim, Lucas, drive virtual de câmera? Por exemplo, a gente tem um software ali da Elgato Câmera, onde você consegue emular sua câmera dentro desse software, aplicar alguns efeitos lá, e aí o software ele gera um drive de câmera, onde você consegue capturar através do software aquela câmera que estava emulada com os efeitos. Se você quer recortar fundo, colocar fundo verde, desfoque de fundo, né, igual as lentes da Sony, né, as câmeras da Sony, aquele desfoque bem cremoso, né, tem alguns softwares que você consegue estar fazendo isso externo ao vMix e capturar o drive desses softwares dentro do vMix, com a câmera já com o efeito aplicado, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o OBS Virtual Câmera, então eu posso estar fazendo uma linkagem do OBS, posso usar alguns plugins que tem dentro do OBS, ou de algumas funções que o vMix não tem, e estar capturando a saída de vídeo do OBS para dentro do vMix, por que não? Tá? Já fiz muito isso, principalmente para traqueamento de câmera, né? Usando ali o plugin de tracking do OBS, tá? Mas aqui vamos nos atentar ao mundo real, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma webcam, né? Um webcam Logitech Brio. Vou clicar nela, automaticamente ele habilita aqui, ele percebe que é uma câmera física, ele habilita aqui para a gente estar escolhendo o input que essa câmera tem, tá? Qual é o input que eu quero dessa câmera? Como assim? Qual é o tipo de saída, né? O tipo de conexão que aquela câmera tem, que ela vai estar conectada ao meu computador, tá? De que forma? Se eu botar o default, é o padrão da câmera, tá? É o que eu aconselho você estar deixando aí e não estar mexendo aqui. Mas em que momento eu posso mexer aqui? Caso a tua câmera esteja conectada ao teu computador de duas formas diferentes. Como? Tem câmeras aí, por exemplo, PTZ, que podem estar conectadas ao teu computador via USB, tem câmera PTZ USB, e também via SDI. Tá? Por exemplo, a Neo ID tem câmeras PTZ USB e também SDI junto. Você pode estar conectando ao teu computador. Em que sentido isso faz? Porque, vários, né? Principalmente se você usa dentro do teu computador para estar enviando direto da câmera para vários lugares, fazer um backup, né? Às vezes a câmera ali, ela já está... Ela não tem como deixar o default dela habilitado, porque ela tem duas saídas na câmera, uma está direcionada para um lugar e a outra está livre. Mas você tem que dizer ali, o computador tem que dizer para a câmera qual é a saída lá que ele vai escolher. Então tem que tomar muito cuidado se você utiliza a câmera dessa forma, mandando duas saídas de vídeo para ela, seja para uma única máquina ou para máquinas diferentes, tá bom? Então aqui que você vai escolher qual é o tipo de saída da câmera que vai estar conectada ao teu computador, se esse for o teu cenário. Caso não, deixa o default mesmo, que não tem problema nenhum, tá? Resolução. Qual é a resolução que você vai trabalhar, padrão? Qual é o frame rate que está na tua câmera? A gente vai já falar isso aqui rapidinho. Aqui o vídeo formato, qual o formato de vídeo que tem ali padrão na tua câmera. E aqui você consegue estar o quê? Embedando, né? O tal do embed, áudio embed. Você consegue estar colocando um áudio, um dispositivo de áudio, um drive de áudio, entrando junto com a tua câmera. Isso é bom para economizar input, tudo, mas não aconselho, tá? Porque você pode acabar
se embananando aqui nessa questão. Ah, eu vou fazer porque o vMix permite, eu vou fazer. Porque a câmera tem um processo de corte longo, né? A gente fala tem vários cortes, você vai fazer muitos cortes para a câmera durante uma transmissão, durante uma produção. E quando você tem um áudio lá, né, ele vai querer dar configurações de automação, configurações de corte dessa câmera também. Então se a câmera entra e sai, o áudio vai mutar, desmutar, mutar, desmutar. Dá para desmarcar? Dá. Porém, se você esquecer, até você ver o que está acontecendo, pode ter dado pau já. Tá? Isso aqui é bom só quando você tem limitação de inputs, quer economizar inputs, aí vale a pena você usar isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Resolução. Tem que ficar atento à resolução máxima da tua câmera, tá? Porventura você não saiba qual é a resolução máxima da câmera e você marcar uma resolução que ela não tem capacidade de reproduzir, o vMix ele vai indicar, opa, esse dispositivo aí não tem essa configuração que você está colocando, tá? Mesma coisa do frame rate e mesma coisa do vídeo format. O que eu posso falar aqui do frame rate para vocês é que o frame rate é super importante para o tipo de público que você vai estar transmitindo, para o tipo, lógico, de rede social que vai ter aquela finalidade e também, né, meu parceiro, o tipo de edição que vai ter aquele teu arquivo, se é que ele vai passar por uma edição, isso tudo conta, tá? Lógico, o dispositivo tem que ter o frame rate que você quer. Tá bom? No meu caso aqui, a minha câmera ela trabalha em 60p, 1920 por 1080 em 60p, tá? E se eu quiser colocar 4K, ela vai 4K, só que somente a 30, tá bom? Vamos fazer aqui uma bagunça, vou colocar aqui umas configurações que a minha câmera não aceita e a gente já entra aqui para vídeo format depois, tá? Vou colocar aqui, ó, vou colocar low latency. Se eu vier aqui, ele vai reclamar que a minha câmera não suporta, no caso lá, o low latency do H264. E ainda me retorna me ajudando, né? Ele fala, olha, pode adicionar esse input, mas somente nessas configurações. Então, ele vai do pior para o melhor aqui embaixo, tá? O melhor aqui que ele considera o melhor. Um adendozinho aqui nesse tipo de input câmera, tá? Que eu recebo muitos relatos, a câmera tá craquelando, tá com glitch. O que é glitch? Fica, né, dando aquelas piscadas. Tem muitas variáveis quando a sua câmera foi adicionada ao teu vMix com problemas. Ela está ali com problemas na imagem. Mas, para ser bem direto, dispositivo de captura de câmera tem que estar ali conectado a uma entrada USB 3.0 do teu computador, utilizando um cabo que suporte 3.0. Um cabo bom, firme, de boa qualidade, de uma boa marca. Isso conta bastante. Segundo ponto, tá? Pode ser que, por mais que você esteja com tudo isso legal, entrada USB, cabo bacana, câmera bacana, mas mesmo assim às vezes o teu computador não está aguentando ali a quantidade de dados que a tua câmera está exigindo, né, que ele processe. Ali o que você vai fazer? Você vai reduzir o formato do vídeo para que assim fique mais leve, para dar um suspiro para esse teu computador, ele conseguir processar de maneira em tempo real a imagem, não somente com o buffer que está gerando, que no caso é aquelas travadas. Tá? O que você vai fazer? Vai reduzir o formato. Vai botar o formato mais leve que tem aqui de vídeo, que é o MJPG. Cara, geralmente o MJPG resolve todos os problemas de glitch, de travamento, de câmera lenta que você possa ter aí com a adição de câmeras físicas, principalmente USB, fechou? O segundo tipo de input que a gente vai ver aqui é o input de áudio, para entradas de áudio. Então a gente tem aqui, ó, input áudio e input áudio também, tá? A diferença deles é que o áudio aqui é música. Então você pode estar adicionando uma música, um áudio de alguém falando, um áudio, né? Um arquivo de áudio. Você já percebe aqui que ele está falando, MP3 ou WAV. A gente vem aqui no browser e habilita aqui também. A gente tem alguns arquivos a mais aqui, tá? Então MP3, MP2, WAV, WMA, AU, AIF, M4A. São os arquivos suportados pelo vMix, tá? Basicamente esses aqui são os únicos que ele vai conseguir ler, mas está ótimo, né? Então você pode adicionar aqui uma música e tudo. Não tem muito o que falar de música, tá? Basicamente ela é bem parecido ali com o input de vídeo. A única diferença é que você tem um play pause e o input ali de áudio e também o loop, tá? Bem parecido com o de vídeo. E ele não tem, tá? O input de áudio não tem ali como você marcar início e fim, tá bom? Vamos aqui para o microfone, que aí sim, né? Uma transmissão sem microfone, sem o áudio ali sincronizado com a câmera, não faz sentido, tá? Então, Audio Devs,
dispositivos de áudio que você tem aí, drives de áudio instalados no teu computador, todos eles o vMix ele vai reconhecer, né? Alguns de fato às vezes ele não reconhece, mas reconhece aí, digamos que 97% dos tipos de dispositivos de drives ele vai conseguir estar listando aqui para você, tá bom? A partir das versões 29, ele também colocou aqui pra gente, ó, Application Audio, né, que você consegue estar puxando o áudio de algum aplicativo direto, tá? Você não precisa mais estar utilizando drive virtual de áudio na versão 29, tá bom? Então você consegue estar pegando o áudio direto de um software ou então o áudio total do sistema. Então o áudio que está modulando no padrão, no dispositivo de áudio padrão do Windows, você consegue estar adicionando aqui também, tá? Mas voltando aqui, temos aqui todos os tipos, tá? Microfones P2, microfones wireless, microfone USB, ok? Esse meu aqui que é o USB. Drives virtuais também são listados, tá? No meu caso, eu utilizo esse software chamado SteelSeries Sonar microfone, tá bom? Por quê? Ele tá até aberto aqui, ó. Eu faço toda uma equalização desse meu microfone, que é uma lapela da Holy Land, um Lark M2. Por mais que ele tenha ali uma supressão de ruído legal, mas eu ainda acho que a voz dele é bem leve, né? Não tem... É bem estável, digamos assim. Então, eu dou uma melhorada aqui. Você percebe que eu dou um gravezinho, médio, tá bom, porque a minha voz já tem um médio bom. E dou um pouco mais de grave aqui, um pouco mais de agudo, né? Mas o meu grave eu dou um destaque maior, tá? Porque realmente eu gosto de uma voz mais engravada. Tá bom? Mas tem várias coisas aqui legais, vale a pena você estar estudando esse software, tá? Lá no nosso curso completo do vMix Academy, a gente tem um curso de áudio, inclusive 33 aulas só de áudio, fala até de audiodante, não no vMix do zero, tá? Nossa comunidade vMix Academy, que não é um curso, são 9 cursos dentro da comunidade vMix Academy, um deles é áudio para vMix, tá? Eu falo desse software, destrincho ele de cabo a rabo, tá? E não só ele, falo de audiodante. São 33 aulas, entrego vários plugins, integração de áudio do vMix com placa de áudio, com mesa de áudio, falo tudo sobre buzz, sobre saídas de áudio, vários exemplos práticos para você entender de maneira bem didática como funciona o áudio dentro do vMix e suas saídas, as bandadas, tá bom? Voltando aqui, nós temos aqui algo muito essencial que você vai encontrar bastante aí na sua vida de vMixeiro, são os áudio ASIO. O que é ASIO? É o drive padrão para placa de áudio digital ou mesa de áudio digital, tá? Então você vai encontrar aí, cara, sempre, basicamente em todo o vMix vai ter. É porque esse meu vMix ele é caseiro aqui, não tem uma placa de áudio que eu não preciso, tá? Mas você vai encontrar. E o que o ASIO faz, basicamente? O que é a importância dele? Tem o ASIO e tem um drive padrão da placa de áudio. Sempre é assim. Você vai encontrar, por exemplo, Presonus, a Behringer, a Foscurite, essas placas mais comuns aí, mais padrões, né, campeãs aí que você encontra sempre. Quando você instala ela, tem o drive ASIO e o drive padrão USB dela, o codec USB. Pronto, aí tudo que entra dentro dela você vai conseguir capturar aqui e consegue estar mandando tudo para ela também, tá tudo certo. O ASIO não. O ASIO você consegue separar ali as entradas e saídas, consegue estar pegando individualmente cada saída e tá mandando para a placa também uma saída individual para cada saída que ela tem. Então ela faz um mapeamento do teu dispositivo, você consegue estar enviando ou capturando aquele áudio dentro do vMix individualmente daquele dispositivo. É muito bom que você tenha o ASIO, tá? Que o vMix ele habilita aqui embaixo um menu suspense para você escolher quais são as saídas que você quer capturar daquela tua placa de áudio ou daquele teu dispositivo, ou todos, né, ao mesmo tempo. Somente o ASIO, tá bom? Recapitulei, falei várias vezes a palavra ASIO aqui, para você ficar ligado aí, tá? Antes de falar de áudio, também de falar de saída, aqui dentro do vMix, olha só, tem aqui todos os inputs de áudio. Você percebe que tem um master modulando, tem uma saída Buzzsack modulando também, habilitado. Tem aqui o Buzz B que não está habilitado, ou seja, não está saindo nada. Tem um áudio modulando da minha gravação, super importante. Você vê se está modulando para ver se está gravando o teu áudio, tá? E tem aqui de fato o quê? As entradas. Então, se você perceber, tem um destaque aqui azul, só que ele está em vertical, ó, output. E aí tudo que está aqui depois dele são o quê? Saídas, tá?
formas de saídas. E aqui são os inputs, que são as entradas, tá bom? Geralmente as saídas ficam antes do recorde, tá? Todas as saídas mesmo aqui, físicas ou digitais, ficam antes do recorde. O recorde sempre vai ser o último, tá? E os inputs aqui depois do recorde. Então, aqui mic, tem aqui Lucas, que eu acho que é a câmera, tem uma música, tem vinheta, que é um vídeo, e tem esse vídeo que a gente acabou de adicionar aqui também, tá? Quando a gente fala de áudio, fala de saída. Então a gente tem bus A, bus B. E aqui que entra uma parada muito importante para você, tá? Áudio dentro do VMix. Por isso que a gente tem um curso separado lá de áudio para VMix, que a galera tem muita dificuldade. Eu tinha, né? Graças a Deus, com o curso, a gente está resolvendo muitos problemas que essa galera tinha com áudio, de entendimento de áudio. E, cara, o pessoal tá tendo muito resultado legal, tá? Vamos lá, presta atenção. Settings, Audio Outputs. E aqui a gente tem todas as configurações de saídas de áudio. Quero que você entenda que todo buzz aqui é como se fosse um túnel. Toda saída é um túnel, tá? E os inputs são os carros. Só que esses carros podem ser multiplicados ou clonados. E você pode remanejá-los dentro de cada túnel. Ou então tirar eles no meio do caminho do túnel, você pode tirar também. Às vezes o cara botou ali no A, no túnel A, túnel B, o mesmo áudio lá no meio do caminho, opa, tirou, pronto, tirei ele daqui, não quero que ele vá ali. E aí cada túnel você pode mandar para uma direção diferente, de alguma cidade diferente. A mesma coisa aqui também. Cada bus você pode estar direcionando para alguma coisa diferente. Para uma gravação, esse meu buzz aqui ele vai ser só para gravação. Então todo o áudio que eu quero que grave, eu vou jogar para esse túnel, para esse buzz, né? Aqui para ele ser gravado e lá para gravação aquele áudio. Nem todo áudio eu quero que vá para minha transmissão, principalmente as músicas, né? Porque as músicas têm direitos autorais. Então aqui nesse túnel, né? Nesse buzz aqui que eu vou direcionar para a minha transmissão, eu vou desmarcar, eu não vou colocar esse meu carro, né? Essa minha música ou esse meu input da música, tá? A mesma coisa se você tá no auditório e tem ali uma reunião, uma videoconferência ou então um evento corporativo onde tá vindo um áudio da mesa, né? Principalmente do microfone da mesa para o teu computador. Esse microfone que tem no teu computador não pode retornar para a mesa, não pode voltar para a mesa, porque senão vai dar realimentação. Por mais que o operador de som consiga resolver esse problema de realimentação lá, com os auxiliares dele, né? Mas você vai fazer esse favor para ele, não vai reenviar o áudio que está chegando da mesa, né, da fonte. Você não vai reenviar o áudio que está chegando da fonte para a fonte de novo. Tá? Não faz sentido. Então você pega lá, vê qual é o áudio que tu está enviando para ele, de reprodução, de vídeo, né, de slides, de músicas que tá mandando. Eu tô fazendo trabalho de DJ aqui também. Tô mandando as músicas que tem aqui de uma apresentação, de uma lista de músicas, né, do evento que foi previamente separado, né? Tô enviando para a mesa de áudio para ele reproduzir lá nas caixas de som dos PAs. Nesse bus que eu tô mandando pro cara, eu não vou habilitar o meu microfone, que é o que tá vindo dele, tá? Que já tá vindo dele também. Então, você consegue remanejar, basta que você tenha essa visão. Um exemplo bem prático aqui, vou dizer que meu master é o áudio da minha transmissão. Então, todo o áudio que eu quero que vá para a transmissão, eu vou deixar aqui, né, o meu master ativo. Ok, faz sentido, né? Agora, meu bus A, meu túnel A, ele vai ser o áudio da gravação. Então, todo que eu quero que vá para minha gravação, que fique registrado, eu tenho que habilitar esse meu A. E o meu B é todo o áudio que eu quero que vá do VMix para a mesa de som, a placa, como você estiver enviando para o auditório, tá? Uma caixa de som, enfim, o áudio ambiente aí, tá bom? Então, ok, temos aqui o master transmissão, A gravação e B reprodução física, tá? Ok, temos aqui essa configuração. Então vamos lá, o meu microfone, eu quero que vá para a minha transmissão? Sim, então vou deixar aqui o master. Eu quero que ele vá para minha gravação? Sim, então vou deixar aqui o A ativo. Eu quero que ele vá para minha reprodução do auditório de volta? Não. Então eu não quero me ouvir novamente, até que não faz sentido. Já tem outro sistema reproduzindo esse som em outro lugar. Eu só não tenho esse trabalho, não tenho essa missão de mandar o áudio do microfone para a mesa, tá? Então eu não vou deixar o B ativo.
Vamos lá, música. Aqui a gente tem essa música bem aqui. Músicas, elas vão para transmissão? Não. Às vezes música tem direitos autorais, pode dar o quê? Pode derrubar uma live, dar um strike no canal, e a gente não quer isso, então eu vou desmarcar o master, tá? Eu quero que vá para gravação essas músicas. Às vezes não, né? Às vezes atrapalha ali, música não, talvez fique melhor sem, que pode dar um recorte de alguma coisa, tal, sobrepor, né? O áudio, às vezes a pessoa tá falando, sobrepõe. Então, eu também não vou gravar não, tá? Mas as músicas eu quero que elas todas vão ser reproduzidas nas caixas, nos PAs, né, que estão conectados à mesa de som através do operador de áudio. Então, eu vou enviar, tá? Enviei para lá. Legal. E outra coisa que a gente pode ver essa vinheta aqui, né? Essa vinheta é um caso clássico de tudo habilitado. Vinheta, eu quero que ela vá para transmissão, ok? É uma música própria, tem um áudio próprio, né? De propriedade, né, própria minha. Então não tem problema nenhum, posso reproduzir, quero que seja gravado, faz sentido, e quero que seja reproduzido no auditório, né? Então a gente vai marcar tudo, deixa tudo marcado, tá? E é isso. A saída de áudio dentro do vMix é basicamente isso. Não tem mistério, meu parceiro. Não tem mistério. Eu te dei um caso clássico aqui de 3 tipos de comportamento super importantes. Tá? Tem várias questões para Zoom, quando você mistura Zoom com auditório, videoconferência, aí, cara, você vai criando situações onde você não pode reenviar para um monte de lugar o áudio, né? Mas, cara, tudo isso é trabalhável com Buzz. Dá uma conferida aqui no vMix Academy, eu tenho certeza que você vai explodir a tua cabeça com o tanto de coisa que tem lá sobre áudio no vMix, tá? Ok? Quando a gente volta aqui para áudio mais uma vez, eu vou pegar aqui um áudio qualquer, configuração. A gente tem aqui a possibilidade de estar colocando plugins de supressão de ruídos, ó, plugins VST, todos esses plugins e muito mais eu entrego para vocês lá dentro do curso áudio para vMix, tá? Dá para você fazer equalizações por dentro, mas não é tão interessante. Temos compressor, noise gate, channel mixer, você consegue estar aqui aumentando ou diminuindo o volume de cada lado, tá? Channel matrix, você consegue estar distribuindo o áudio para cada faixa de áudio. E o Buzz Mixer também. Você consegue estar modificando o volume daquele input dentro de um único buzz. Essa aqui é a música. Se ela estivesse modulando aqui, todos os buzzes aqui, todas as saídas, inclusive o master, estariam no mesmo volume, né? Ela estaria sendo enviada o volume igual para todos. Mas digamos que somente no B eu quero que essa música tenha um volume mais baixo, né? Que no caso aqui é a reprodução do auditório, né? No nosso exemplo. E eu quero que vá lá para ele mais baixinha. Ela tá alta demais, eu quero que ela vá mais baixa, né? Até porque os outros dois ela vai estar desativada, né? Mas eu quero que ela vá mais baixa. Posso deixar aqui sem comprometer o volume geral aqui do meu Buzz B, né? Que esse meu Buzz B que é o master do B, né? Assim, para você, eu não queria ter falado a palavra master, né? Mas no mundo do áudio tem um master principal e tem um master de cada auxiliar, tá? No caso aqui, esse aqui, ó, é o master do B e esse aqui é um volume dentro do áudio, né? Volume do master dentro do áudio, tá? Você consegue fazer também esse tipo de controle por aqui, tá bom? Voltando aqui para áudios outputs, para a gente finalizar esse bloco, a gente tem aqui headphones, tá? Super importante se você utiliza o que? Fones de ouvido. E você tem que utilizar. Se você é um operador de vMix, você tem que estar sempre com fonezinho de ouvido. Por quê? O vMix ele só habilita algumas funções caso você tenha aqui algum drive de áudio direcionado, tá? Então aqui no meu caso, o meu fone de ouvido, o meu headphone, né? O meu headset, né? Ele tem esse drive aqui, então alto-falantes L80. Quais são as funções que são habilitadas depois que a gente direciona um dispositivo, um drive de áudio, né? Para a saída de headphones? Então, o botão de solo aqui dentro, ele é o principal. Ó, esse S aqui, ó, S que tem em cada input. O que que ele faz? Primeiro você tem que entender o que está acontecendo antes da gente clicar nele, tá? O que está acontecendo? Eu estou ouvindo, aqui nesse momento eu estou ouvindo só o meu microfone, mas se aqui tivesse tudo modulando, tudo liberado, áudio, um monte de coisa saindo, vários microfones, música de fundo, vinheta, um monte de coisa acontecendo, vários áudios sendo modulados, eu iria estar ouvindo aqui no meu fone de ouvido tudo, ok? Mas por algum motivo eu quero ouvir só o que está sendo reproduzido num único input, no meio daquela bagunça de áudios liberados,
eu quero ouvir somente um input específico. Eu venho aqui e marco o meu solo. Ele tira o áudio de todos os outros inputs só no meu fone de ouvido e você passa a ouvir só aquele microfone. Em que momento isso é útil? No início de uma transmissão, principalmente, onde você vai estar rodando vinhetas, depoimentos, música, vídeos, um monte de coisa vai estar rodando ali na transmissão, que não tem problema, né? Nunca vai dar problema, que geralmente não dá problema, são músicas ali pré-editadas, tudo certo, já fez a conferência, ali tá rodando ali em loop e tal, 10 minutos antes, 5 minutos antes, ok? E aí o teu palestrante chegou para botar o microfone e não fez o teste antes, né? Não viu se estava chegando, o áudio estava certinho no vMix. E tu vai fazer, vai ativar o solo só no microfone. Mesmo que ele esteja desmutado, ó, se você desmarcar aqui esse botãozinho verde do áudio do microfone, você ainda vai conseguir ouvir dentro do teu headphones, tá? Então por isso que é muito importante que você tenha esse cara aqui configurado no teu vMix. Fonte de vídeo que vai para o meu YouTube, né, ou para qualquer transmissão. Por exemplo, o meu output, tá? O output 1 aqui dentro, tá? Lembra que o output 1 é o meu PGM, mas eu poderia estar mandando o meu 2, que é igual a minha gravação. Minha configuração de gravação, eu estou gravando o output 2, onde eu faço o meu mix de corte, né? Lembra lá que eu falei dentro de layouts, se você pulou essa parte, né, vai lá para layouts, que é onde eu falo como é que eu gravo, tá? Mas tá aqui, ó, é o output 2, eu posso estar mandando ele, que é onde eu faço todos os meus cortes, todo o meu mix, meus cortes de gravação, eu faço tudo aqui dentro, tá? Posso estar trocando aqui o meu formato de vídeo, H264 ainda continua sendo o padrão global, tá? Porém o YouTube ele já aceita AV1, né? O AV1 e o HEVC, que é o H265, tá? Esses dois aqui específicos dependem muito da tua placa de vídeo, tá? O HEVC ele exige de uma placa pelo menos da série 3000 da NVIDIA e o AV1 pelo menos, cara, 4000 para cima você tem que ter para conseguir estar rodando ele legal. E aí, como assim, Lucas? Quando você tem a possibilidade de estar rodando esses codecs, o teu bitrate aqui dentro de configuração, né, para estar enviando, eu estou fazendo a codificação, a quantidade de pacotes e todas as informações que são enviadas, tem relação com o formato. Então, o H264 ele é um formato padrão, né, global, todos os dispositivos aceitam, é leve, porém ele exige uma taxa de bitrate bem alta para você manter a tua fidelidade, né, de cores, de pretos, né, tudo bonitinho. Então você precisa, lógico, de uma boa internet estável para estar aguentando essa taxa de bitrate. Se você mudar aqui para 4K, essa taxa aqui com certeza você teria que colocar uns 40 mil, né, 40 mega, 70 mega pelo menos aí para estar mantendo ali o 4K. E aí, cara, vai exigir muito da tua internet. Aí os caras foram lá e inventaram o AV1. O AV1 não precisa de nada de configuração, ele já é bem megabytes, 3000 bytes, né, por segundo ali, que já aguenta de maneira super leve, sem exigir muito da tua máquina, sem exigir muito da tua internet, e vai mandar numa excelente qualidade, tá? Então tem essas diferenciações, tá? A mesma coisa pro HEVC, tá? Mesma coisa, tá bom? Mas quando a gente volta aqui pro H264, que é o padrão ainda, a gente trabalha aqui com duas possibilidades, Profile, né, que diz respeito no seu mix, né, ou então as suas câmeras não são 60p, mas se você colocar aqui 4.2, o YouTube vai entender, opa, esse cara tá mandando algo em 60p. Aqui é o Input Mix, onde eu posso estar trocando de maneira muito rápida as coisas dentro desse layout, ó, desse layout aqui, ó, deixa eu inverter aqui o dedo, né, dentro desse layout. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver que vai mudar o que está sendo exibido aqui na tela do vMix, olha só, fez a troca, né, olha só. E você tá vendo que tem aqui o input. Você tá vendo aqui que tem exatamente a imagem que tá aqui atrás de mim, né? Essa imagem aqui, né? Então ela tá aqui no preview desse mix, né? Praticamente um vMix dentro do vMix, né? Um vMix aberto dentro do vMix. E aí quando eu faço corte aqui com alguma transição e quando ele está adicionado ao layout, né? Esse input está adicionado ao layout, eu faço um corte, ele vem com essa animação, tá? Então, só para você ficar ligado. Então aqui eu posso estar trocando o nome também, ó, tá mix apresentação, bom, deixa assim mesmo, já tá organizado do jeito que eu queria. E você vai se organizando. E por que é importante você se organizar dessa forma? Pode ser que em algum momento você não encontre aquele input que você tá querendo mexer, né? Às vezes é o áudio,
fazer uma alteração de câmera, uma alteração na cor da câmera, você não está achando o input aqui para fazer a alteração. Aí você lembra que tinha colocado o nome. Ah, eu coloquei o nome de cam, coloquei o nome de câmera daquele input. Você pode vir aqui, ó, e pesquisar. Por exemplo, eu não estou achando ali onde está a câmera, que no meu caso aqui está como Lucas, é o input 9. Então eu venho aqui e coloco Lucas e dou um OK. Ele vai e acha aqui pra gente todos os inputs que tem aquele nome. Tá aqui, ó, tem até outro aqui. Tá? Nem sei o que é isso aqui. Mas enfim, ele achou o input, aí você vai, faz a alteração, tudo bonitinho, volta para cá. Outra coisa legal que tem dentro do VMix para organização são as abas de cores. Você clica aqui com o botão direito em cima de qualquer uma, você pode estar nomeando elas, tá? Detalhe muito importante que essa aqui, cinza ou preta, tá? Como você quiser falar o nome dessa cor, ela é a principal. Todos os inputs abertos, tudo que está aberto dentro do VMix, ela fica aqui nessa preta. Então, nada mais justo do que você colocar tipo um geral, tá? O principal, todos, tá? Eu coloco como geral, tá? O vermelho eu sempre uso como principal, tá? É um exemplo meu, tô falando para você como eu faço, mas cara, faça como você quiser, como você acha que vai ser melhor para a tua operação, tá? Aqui eu coloco vídeos, ó, vídeos, vou botar para cá, vídeos, imagens, NDI, titles, cara, vai fazer, você pode adicionar vários aqui, inclusive até mudar as cores, ó. Dá para fazer um monte, tá? Dá um OK, eles agora estão com os nomes aqui que a gente configurou. Então todo mundo aqui tá no preto, mas o principal é o que eu realmente faço mais troca, né? Eu faço desse jeito, mais troca, onde as coisas vão acontecer, né? Aqui geralmente ficam tudo, às vezes imagens de fundo, imagens de composição, inputs que só vão servir de camada dentro de um layout, a gente vai ver isso depois sobre layout, e aí eu vou adicionando tudo aqui, vou organizando onde é as imagens e tudo, beleza? Aqui dentro vai ser o final, as coisas, os inputs, as cenas que serão exibidas de fato na minha transmissão, na minha produção, tá? Então câmera sozinha, layout, vai vir para cá, uma captura de tela, uma apresentação de slides, microfone, áudios, vídeos, listas, tudo vai ser entrado aqui, que são coisas que vão ter uma troca muito grande de informação. Agora, por exemplo, um NDI, que vai ter uma troca esporádica ali, em algum determinado momento na transmissão, vai entrar em um único bloco, né? Cara, eu deixo aqui mesmo porque não polui muito o meu principal. Deixo aqui, vou botar aqui nos vídeos, deixo aqui. Um detalhe muito importante eles herdam as cores. Por exemplo, o meu mic aqui, eu vou jogar aqui no principal. Ele não saiu do geral, não saiu, mas ele herdou a cor vermelha bem aqui na engrenagem, porque ele tá aqui no principal, tá? Se eu arrastar ele agora para vídeos, ele sai daqui do principal, tá aqui em vídeos como verde, tá? E aqui no geral ele fica verde também. Fica aí essa parte de organização. Vamos agora entrar num bloco bem legal, que são as saídas de vídeo do VMix. Tá? Tem diversas formas de você fazer, tá? De maneira física, de maneira digital. Inclusive o VMix ele tem um drive de vídeo, que é o VMix Vídeo, tá? E também as maneiras digitais de exibição desse vídeo do VMix tem várias configurações específicas também, inclusive as exibições, né? No caso, esta tela aqui, ela está sendo reproduzida pelo VMix de maneira digital, como se fosse uma exibição, tá bom? Então vamos lá ver como é que funciona, tá? No meu caso aqui, o Full Screen, ó. Eu tenho aqui o Full Screen, né? Quando eu clico nele aqui, ó, tirei ele, volta para lá, saiu aqui. Se eu clicar de novo no Full Screen, ó, volta para lá, tá? Se a gente voltar aqui para a tela do VMix, tem uma setinha aqui embaixo e tem aqui o display, né? E tem um input fixo lá dentro. Eu estou exibindo exatamente o 31, que é um slide de fotos, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Um slide de fotos, então é uma apresentação de fotos, de slides, né? E que eu fico passando aqui para criar aqui um cenário para vocês, tá? Mas como é que a gente habilita aqui o Full Screen? Como a gente direciona corretamente? Aqui em Settings no VMix, tem Display e você consegue ver Full Screen e Full Screen 2, né? Que você consegue configurar. Vamos configurar o Full Screen 1. Qual é a tela aqui? Cara, a minha principal é esta daqui, né? A tela que está na minha frente, aqui onde está aberto o VMix e tudo. E a minha tela 2 é essa aqui, tá? Basta você direcionar aqui. Como eu descubro qual é? Cara, eu ia falar para você com o botão direito lá na tua área de trabalho do teu Windows,
ir lá nas configurações de exibição e clicar em identificar o monitor, porque aparece um número no cantinho da tela. Porém, o vMix ele tá bugadaço, já tem algumas versões, e o número que aparecer nas telas, de fato o vMix ele não vai linkar igualzinho. Aqui é teste, não tem jeito, vai colocando 1, 2, 3, 4, sempre dando ok, e aí você vai encontrar qual é o monitor, né, ou a tela, né, depois, porque ele vai exibir lá, tá? Beleza? Então é aqui que você define. Ah, eu tenho 3 monitores, né? Se tivesse aqui um outro monitor lateral, só habilitar aqui e ir testando qual é aqui deles, e aí você vai ter um outro monitor de exibição. Lembrando que isso aqui é um full screen, ele vai sobrepor ali a exibição do Windows, ou seja, a tua configuração de tela tem que estar estendida, tá? Não pode estar duplicada. Se estiver duplicado, você vai duplicar a tela do teu vMix, então tem que estar estendido, né, para esses monitores, para você fazer um full screen ali. E aí as saídas de vídeo de fato, que são as mais interessantes, né, quem vai lá para o drive de vídeo do vMix, que é onde a gente manda para o Zoom, manda para o Meet, manda para um monte de coisa. Inclusive a gente consegue estar mandando para placas, né, Blackmagic, por exemplo, saídas Blackmagic SDI do computador, ou placas também USB HDMI, você consegue estar mandando também de maneira externa ao vMix, né? Que é aqui no external, tem aqui o botãozinho external, engrenagem, e aqui ó, configurações, tá? A partir da versão 28, se não me falha a memória, habilitamos aqui 4, antes tínhamos só 2, tá? Temos agora 4 saídas externas ao vMix, tá bom? Quando a gente fala de saídas externas, é saídas externas ao vMix e também ao computador, tá? Se você perceber aqui, tem um cheque de external render. Esse external render é quando você quer mandar de fato para um dispositivo externo ao computador, né? Que seria aqui uma gravadora, uma Blackmagic, uma Decklink com SDI, né? Ou então uma placa USB SDI, que às vezes você tem um monitor que é SDI, ou então um monitor que é HDMI, você quer mandar ali a saída através dessa placa de sua, né, de captura. Você pode estar direcionando aqui. Ah, eu tenho uma Decklink que é PC Express, né? Ela é acoplada ali na minha placa mãe. Então você ia direcionar ela aqui, né? Aparecer aqui o nome. E só ia escolher o quê? SDI. Aqui sim você teria que direcionar, tá? Ia colocar aqui qual era o drive que você quer mandar a saída de vídeo. E aqui SDI. Aqui você pode escolher qual dispositivo de áudio que vai reproduzir, né, o som que está indo através dessa mídia que você vai enviar por esse drive, né? E também pode estar escolhendo qual é a fonte de áudio que vai junto. Lembra do nosso bloco de buzzers dos áudios, das saídas de áudios, entradas de áudio? Você pode estar escolhendo aqui uma fonte de áudio para estar indo também, se for o caso. E outra coisa bem legal é que você pode, inclusive, estar ativando aqui o canal Alpha nesse vídeo. Ah, Lucas, tem como escolher qual a fonte de mídia que vai para lá ou só vai o PGM? Aqui no external, que é o external 1, geralmente é só o PGM, tá? É o PGM por padrão, o vMix ele dificulta ao máximo que você mude aqui o external 1, né, o output 1, sempre por padrão do vMix, ele já deixa aqui o external como teu PGM, mas você pode trocar sim, tá? Mas eu não aconselho não, tá? Se você só vai fazer transmissões, gravações, né, produções aí, deixe padrão external sempre direcionado ao teu output, né, que é o teu PGM, tá? Aí você pode trabalhar no 2, né? Ah, eu quero mandar uma saída de vídeo para minha placa SDI, né, que eu tenho aqui, você marca aqui, direciona tudo bonitinho aqui para o dispositivo que você tem, e aí a fonte de vídeo que você pode alterar aqui dentro do external 2, tá? No meu caso aqui, o meu external 2, ele está sendo gravado, eu estou gravando ele. Como assim, Lucas? Se você vem aqui, ó, nas configurações, nessa engrenagem novamente, tem aqui o output 2, 3 e 4. Tá vendo que o output 1 não aparece aqui para você estar alterando a mídia que está saindo do vMix? Justamente ele dificulta, né? Aonde você consegue estar alterando, antes de a gente voltar lá, é aqui dentro, ó, outputs, e aqui você pode estar trocando qual é o input que está saindo pelo output 1. Você pode estar escolhendo aqui qualquer um, tá? Ok? Mas voltando aqui, olha só, meu output 2 é o meu input 5, que é o meu layout lado a lado que está sendo gravado agora, tá? Para vocês aqui nesse vídeo, tá? Essa aula para vocês. Então eu estou gravando o meu output 2, inclusive lá dentro das configurações de gravação, eu estou gravando o meu output 2, que é tudo que está no meu input 5, tá? Consequentemente, aqui dentro do external, no external 2, eu tô com esse meu input 5 também,
sendo, né, reproduzida aqui. Caso eu quisesse enviar para algum dispositivo físico, uma placa física, iria essa mídia também do output 2, né, que é o meu input 5. Tá bom? E aí você pode estar fazendo vários aqui e basta que você escolha aqui qual é a fonte, né, de mídia que vai sair por esse dispositivo externo aí ao vMix. Beleza, né? Bem legal, bem completo essa questão de saída de vídeo do vMix. A gente tem vários truques, inclusive eu ensino várias formas de você estar fazendo essas saídas na prática com dispositivos no nosso curso vMix do Zero, o link está aqui na descrição. Vamos agora para a parte de layouts. Tá? Como é que eu faço esse layout que vocês estão vendo aqui lado a lado dentro do vMix? Né? De que forma que a gente pode estar fazendo isso? Eu uso uma ferramenta chamada Canva, que eu acho que você deve conhecer. Mas para você estar fazendo esse recorte, ele precisa da versão paga. Tá? Não tem jeito, você tem que recortar o fundo lá. E essa função ela é somente pela paga, né? Pelo Pro dentro do Canva. Tendo isso em mente, basta que você venha aqui, né? No Canva ou no Figma. No Photoshop é diferente. Você pode fazer completo ele lá, mas aqui no Canva é de uma maneira mais gambiarral, tá? Vamos falar assim. Tá? Isso aqui são retângulos, ó. São retângulos verdes, tá? Aqui a gente ajustou aqui tudo bonitinho, então pega uma imagem 1920 por 1080, coloca aqui e vai arrastando o retângulo até você encontrar a posição certinha, tá? Para você ter um melhor recorte lá dentro do vMix. E ó, tá vendo que aqui o fundo é verde da página? Tá? Aqui é uma imagem de fundo, e aqui eu fui colocando os elementos, tá? E aqui são retângulos sobrepostos com a mesma cor de fundo. Baixei essa imagem, baixa só essa imagem, depois a gente adiciona ela de novo dentro do Canva, manda ele recortar o fundo, eu tenho aqui o removedor de fundo, ele vai identificar que tem um fundo verde, né, na imagem, e aí ele vai recortar e vai deixar aqui esses retângulos que eram verdes, que estão brancos agora, transparentes, camada alfa. Aí basta você vir aqui, né, baixar essa imagem em PNG e marcar aqui fundo transparente. E aí de selecionar a página atual, pronto, você vai baixar ela vai vir toda, né, com essa camada alfa aqui, com essas máscaras, né? E aí voltando aqui para dentro do vMix, a gente arrasta essa imagem para cá, ó, tá aqui a imagem. Essa aqui é o nosso layout, né? A imagem padrão, lado a lado com fundo transparente, ó, tá vendo? Fundo transparente. Tá? E aí a gente monta aqui um layout, né? Esse layout aqui, ele é um color, tá vendo? É um color, um input do tipo color, tá? A gente vem aqui, ó, adicionar input, vem aqui color. Por que que eu tô fazendo com color? Porque ele só vai ser uma base, eu vou montar as coisas lá dentro. Porque olha só, quando eu venho aqui nas configurações desse layout lado a lado, e a gente tem aqui em layers, você vai ver, ó, que tem aqui a minha câmera, ó, que vai piscar aí para vocês, ó. A minha câmera, ela tá aqui na camada A1. Aí tem agora o mix. Lembra lá do mix que faz aquela troca bonita? Olha só, voltar aqui, ó. Esse aqui é o mix, esse aqui é o input mix. Ele que faz isso aqui, ó. Então é o input 8, eu tô colocando ele aqui como se fosse a apresentação. Então tá aqui, ó. Input 8, né, dentro aqui da camada 2. E por que eu coloquei na camada 2? Se eu tirar aqui, você percebe que a minha câmera ela vaza aqui de fundo. Tá vendo? Ela vaza aqui pro lado, né? E aí, para eu não precisar cropar e eu ter uma certa liberdade, ficar ficar bem certinho aqui dentro, né? Desse retângulo aqui vertical que tá aparecendo na minha câmera, eu boto a apresentação por cima, que aí ela faz esse recorte, tá? E aqui na terceira camada que eu tenho o layout, ó, que é o input 3, exatamente ali o input 3 que tá bem aqui, ó. O input 3, ele está fazendo essa sobreposição aqui e criando, dando vida, né, a esse layout de fato lado a lado, tá? E aí, no caso aqui dessas camadas, aqui dentro, tem um monte de outras coisas aqui, é que eu faço muitas trocas aqui dentro desse mesmo input, né? Lembra que eu estou gravando esse input aqui? Quando eu volto para a câmera principal, para a minha câmera, para vocês, né, não é uma edição. Eu elimino um pouco, né, a processo de edição, um pós-edição, antes de postar os vídeos aqui no YouTube, criando uma camada com a minha câmera. Então tem um atalho onde eu ativo e desativo essa camada aqui com a minha câmera. Eu vou clicar aqui, ó, e vou aparecer. Ó. Apareci em tela cheia para vocês, né? Se eu desmarcar, volta, né, tudo que tem atrás dessa minha câmera, que ela está sobrepondo tudo. Ela sobrepôs todo o layout
e quando eu tiro, aparece o layout todo prontinho. E é um atalho, aqui no meu teclado eu aperto um botão, eu volto para vocês, ó, fico voltando, tá? Bem legal, né? Mas dá pra... Lucas, eu não tenho nada, não tenho Canva, não tenho Figma, não sei mexer com Photoshop. Bom, aí a gente vai montar agora dentro do VMix. Adicionar input, vamos pegar aqui um color, black mesmo, configurações dele, vamos mudar o nome, layout lado a lado aula, vou colocar assim, tá? Configurações, layers. Primeiro vou pegar o quê? Vou pegar a minha câmera, mas não necessariamente precisava ser a câmera. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma imagem para fazer o crop por cima, né? Então não vai adiantar muito. Aqui no caso eu tenho que fazer tudo manualmente mesmo. Então eu vou cropar aqui, ó, essa imagem para deixar um retângulo parecido com aquela outra, né? Algo parecido. Inclusive eu posso criar uma borda aqui e fazer um arredondamento das pontas, né? Então, vou colocar aqui uma grossura de 2, eu acho. Tá? E a cor vou colocar preto para não aparecer a borda muito. Pronto. Aí, vou aumentar aqui. Aumentei. Como eu tô sem referência de tamanho, vamos tentar ver se a gente acha aqui, né? Um tamanho parecido aqui. Que fique legal, ó. Vamos ver. Acho que dá para aumentar mais. Acho que tá bom. Pronto. Vou colocar uma borda. Também 5 e aqui 10 de arredondamento. E a cor da borda preta também podia ser qualquer outra cor, tá? Mas tá bom assim, tá? E aqui você pode estar fazendo o teu layout da forma como você quiser. Lucas, esse colo aqui podia ser uma imagem de fundo? Podia ser uma imagem. Você tem um BG aí, uma imagem que você acha bonita, pode colocar aqui e montar da mesma forma sobreposto a ela. Tá? Uma coisa bem legal que tem aqui em relação a isso, eu vou colocar aqui no meu PGM, esse layout, quando eu venho aqui para minha câmera, ó, e se eu der um merge, olha só o efeito que faz, né? E volto, só que tá lento, né? Eu posso diminuir essa velocidade para as pessoas não perceberem essa transição tão fácil. Tá vendo? Aí você acaba ganhando, coisa que eu não tenho aqui dentro. Se eu faço assim, fica estranho, tá vendo? Peraí, deixa eu voltar para minha câmera. As pessoas não conseguem ver direito esse layout, né? Porque ele tá em tela cheia aqui, só que quando vem para cá, ele vai meio que para trás, ele acaba se fundindo para trás, aí não fica muito legal não, né? Esse merge só funciona quando o layout ele é montado dentro do próprio VMix, né? Ele fica mais legal, né? Por exemplo, vou colocar aqui e minha câmera novamente, olha aí, parece que a imagem realmente se reduziu, né? Se reduziu, fez o crop ali e foi para uma posição. Já dentro do layout já não tem essa percepção, né? Vamos colocar aqui, ó, de novo. Ó, parece que ele não ficou legal, parece que teve uma fusão ali, né? Dá para ver exatamente que o layout assumiu o lugar ali da câmera, né? Acabou que o efeito não ficou tão legal aqui, tá? Beleza? Esse aqui são os nossos layouts, nosso bloco de layout. Deixa eu botar para vocês nosso bloco de layout. Agora a gente vai falar sobre sobreposições, né, que são os overlays, muito importantes para você incrementar a sua live, sua transmissão, né, com informações, com nomes de pessoas, né, horas, títulos, enfim, para fazer uma infinidade de coisas. E tudo que eu vou te mostrar aqui, cara, é para você abrir a mente. Mas, cara, lá no curso eu ensino tanta coisa, linkagem com data source, linkagem online, notícia passando em tempo real, que você consegue linkar com sites de notícia que você quiser, então vai passando. Dá para colocar, por exemplo, previsão do tempo, nome da cidade, clima, ícones ali animados, para você incrementar ainda mais, se é jornal, por exemplo. Dá para fazer um monte de coisa, meu parceiro, né? Lógico, usando muito script, linkando, tudo isso a gente está dentro do curso, o link está aqui na descrição. Vamos lá para sobreposições. Então, add input, título, e aqui tem um monte. Vou pegar aqui um simples aqui primeiro, para a gente estar brincando. Ó, sobreposições, headline, vou colocar aqui o nome, ó, Lucas. Description, vou colocar aqui VMix. E aqui a gente tem um título, né, para fazer uma sobreposição. O VMix na versão 29 liberou 8 sobreposições, né? Até a versão 28 são 4. Agora aqui, ó, tem 8, tá? 8 aqui, ó, 8, tá? Lembrando, tá? Quando a gente fala de sobreposições,
aqui dentro, cada um deles você consegue sobrepor. Agora dá para colocar 8 sobreposições. Esses daqui, esses botõezinhos aqui, são memórias de sobreposição. O que seriam essas memórias? Tá? Basicamente, cara, é quando você colocou já alguma coisa. Se eu colocar aqui, ó, não tem nada, tá vendo? É que esse aqui eu acho que já tava, já tinha dentro do preset, mas ok. Ó, os outros não tem nada, tá? Por quê? Porque eu não coloquei nada, nunca tinha colocado nada, não tinha usado nenhuma sobreposição dentro de algum input. Então, digamos que esse título aqui que a gente acabou de criar, eu vou colocar ele no 1. Ó. Ele foi lá e entrou, tá vendo? Tá aqui, legal. Vou tirar ele agora. Lembra lá que eu tinha clicado no 1, não tinha acontecido nada, agora ele vai saber, ó. Ou agora ele já salvou aqui que o 1, aqui, ele é representado por esse input de sobreposição. Então, toda vez que eu venho aqui, às vezes eu não tô achando input, não configurei atalho para ele entrar, né? Não sei onde tá, tem muita coisa, não tô encontrando, mas eu lembro que eu tinha usado ele no overlay 1. Então eu venho aqui e clico nele, ele entra aqui pra gente, tá? Sobreposições, cara, tem um monte de coisa quando a gente fala de overlays. Aqui nos títulos, olha só, tem título para ticker, para você passar notícia, que ensino ali no curso a você criar um script onde você pega as principais notícias de qualquer site que tem ali o RSS liberado, você consegue estar fazendo essa linkagem e ele passando o tempo todo, faz notícias o dia todo, cara. Você tem um canal de notícia que é 24 horas, cara, fica ali passando e atualizando. Ah, apareceu uma notícia nova no site, vai aparecer. Tá? Isso é muito top, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, dá para montar um específico para esse que no canto bota, por exemplo, a previsão do tempo, o nome da cidade, o clima, né, que tá aí, está nublado, e o ícone de chuva, o ícone do sol, né, dependendo do que tá recebendo de informação de uma nuvem, né, nuvem que eu digo de um cloud, de um servidor, ele vai atualizando em tempo real. Cara, tudo isso eu ensino lá dentro do curso, tá? São scripts, tá bom? Outra coisa bem legal que tem aqui, eu acho que é para social, deixa eu ver aqui dentro, acho que vai ser para entrevista, multiview, mas aqui layout de entrevista. Lá dentro do curso eu ensino você a linkar com o VMixCall, né, que o VMixCall é o serviço do VMix onde você pega o celular e manda o link para uma pessoa, ela se conecta pelo celular ou para um computador, né, e fica numa videochamada com o VMix. Dependendo da licença do VMix, você consegue colocar até 8 dentro do VMix. Né, e você tem lá uma automação também, entrega isso para os alunos, um script, que você consegue estar remanejando essas pessoas. Se são 4, 5, ele vai criando novos layouts em um único input, tá? Vai criando novos layouts e quando chega ali em 5 pessoas, quando tem muita gente, né, ele tem sempre uma em destaque. Aí ele fica remanejando quem está em destaque, detectando o volume ali que a pessoa está falando, detectando quem está em destaque automaticamente e vai deixando ela, né, ali em destaque de fato dentro do layout. Tudo isso automático, né, não precisa linkar nome, nada, só dar start no teu script e ter o input ali certo com um nomezinho que está direcionado ao script. Pronto, fechou isso, o script faz todo o trabalho para você dentro desse fluxo de caos, né? Beleza? Mas voltando aqui para o tema de sobreposições, quando a gente vem aqui, ó, em overlay, nesse botãozinho aqui, ó, embaixo, ó, overlay, clica nele aqui que a brincadeira acontece, tá? Aqui, ó, tem de 1 a 8, tá vendo? A gente pode configurar individualmente, né, cada um dessas sobreposições. Então aqui de 1 a 8 a gente pode estar personalizando. Então aqui no 1, que é esse que a gente tem, Lucas VMix, ele está em full screen, mas pode ser picture in picture. O que é picture in picture? Eu posso estar diminuindo o tamanho, né? Mas só que assim, uma grande observação. E o nosso elemento, ele não está dentro desse quadrado, ele não é esse quadrado aqui, tá? É a tela inteira do elemento. Pense aqui que o nosso elemento, ele é um fundo de alfa, que tem aqui o nosso GC, Lucas VMix. Então, pense que ele está preenchendo a base toda aqui desse retângulo vermelho, porém, esse topo aqui é transparente. Então, fica feio, né? Para esse layout aqui, para esse exemplo do Picture in Picture, para esse exemplo aqui do Picture in Picture com a tarja do Lucas VMix, vai ficar estranho. Vou dar um OK e vou dar um novamente, ó. Olha só, ele entrou lá no cantinho, ficou feio pra caramba, nada a ver. Mas quando que isso faria sentido? Se a gente colocar a câmera, ó, vou colocar a câmera sobre a câmera. Olha aí, fica legal. É um pip, né? Para os mais safos aí perceberam que o Picture in Picture é o famoso pip, né? Você quer colocar alguém ali embaixo, né? Um layoutzinho, tirar, colocar alguma pessoa, dependendo do layout.
apresentação de PowerPoint, você pode colocar também. Se bem que isso já foi descontinuado, né? Muita gente não usa mais, prefere usar dentro de um layout específico, de um multiview, como esse que a gente explicou no layout anterior. Mas é possível você fazer, tá? Aqui, basicamente, cara, o que a galera mais usa aqui dentro é para estar direcionando para a Stinger, tá? O que é a Stinger? A Stinger é uma transição. Você pode estar direcionando uma transição padrão dentro do VMix. Por exemplo, aqui eu vou deixar full screen, beleza? Como eu não tenho um Stinger aqui dentro ainda, vou adicionar add input, vou aqui em títulos, vou colocar Stingers, vou pegar um qualquer aqui, ó, vou pegar esse aqui, legalzinho, não vou mexer nada dentro dele, e vou direcionar aquele Stinger para dentro do Stinger 1. Então daqui, ó, vou direcionar qual é? Esse aqui. Pronto, então ok. Como é que funciona o Stinger? Eu posso configurar ele aqui nas transições, ó. Posso mudar aqui Fade, vou colocar aqui Stinger 1, e vou colocar alguma coisa no meu preview para ele fazer essa transição com o Stinger. Ó, Stinger, fez aqui, quando ele sair, já tá lá no nosso layout e vice-versa. Ah, Lucas, eu tenho sempre que colocar alguma coisa no preview para o Stinger funcionar? Não, você pode criar um atalho para isso. Você pode vir aqui em Shortcuts, criar um atalho, por exemplo. Então, pode deixar SA mesmo. Vamos botar aqui Stinger, ó, Stinger 1. Para onde? Qual o input que vai receber, né, a transição, né, que vai ficar por baixo do Stinger quando você executar ele? Vou colocar sempre para ser o nosso layout, então, tá? Nosso layout lá no 5. Então, ok, beleza. Tá? Vou tirar aqui do preview, vou colocar esse outro aqui, para você ver claramente, e vou apertar no A. Apertei no A, veio para lá, tá vendo? Toda vez que eu fizer, ele vai sempre cortar o input que está lá, não tem jeito. Tá? Ele vai sempre cortar para o input que está configurado para ele ir, né, o alvo que a gente direcionou lá dentro. Eu vou colocar outra coisa também, vou colocar esse contador no PGM, ó, vou colocar assim, clicar no A, cortou, ele foi para o nosso layout lado a lado, sempre vai ir o input que está lá. Então você pode configurar, criar um Stinger personalizado, com foco aqui nessa transição bem legal. Vamos falar agora sobre triggers, que é uma forma de automação mais facilitada, bem completa também, mas digamos que limitada quando você começa a pensar em coisas mais complexas assim. Em determinado momento da sua operação em VMix, você vai querer avançar mais e você vai encontrar limitações nativas dentro do VMix, tá? Mas ele tem, né, o trigger que é nativo, uma automação nativa no VMix, que são os gatilhos, tá? Mas a partir das limitações dos triggers, você tem que ir para um script, né, de automação e tudo. Inclusive a gente ensina lá dentro do VMix Academy, né, tem lá o módulo do script, a gente entrega vários scripts lá para vocês prontinhos, com aulas explicando como funciona, como faz para funcionar, as alterações que tem que fazer para você adaptar ao teu projeto. Bom, o link do VMix Academy também está aqui na descrição, tá? Vamos lá mostrar para vocês alguns truquezinhos com triggers. A gente vai utilizar aqui logo, né, o nosso títulozinho, né, que já está pronto aqui, tá? Configurações, e a gente tem aqui triggers, que são os gatilhos, tá? Tem uma série de gatilhos aqui que o VMix ele detecta quando acontece algo com aquele input, com esse input aqui, ele vai executar outras funções. Então, por exemplo, aqui tem onCompletion, onTransitionIn, onTransitionOut, onRelayInOut, tem para áudio, quando o áudio chegar em determinado volume, tem um monte de coisa aqui. Quando o contador acabar, vai acontecer alguma coisa, quando o cal cair, né, quando ele voltar, tem para zoom, tem para quando o vídeo estiver acabando, quando o vídeo acabou de iniciar, para replay. Esses daqui de cima, ou complete, é quando um vídeo completa, quando uma música completa, algo pode acontecer. Quando, por exemplo, um input específico ele entra no PGM, entra de maneira de transição, né? Um corte, um merge, uma fusão, ou então ele sai, ou então ele entra em overlay. Lembra do overlay de 1 a 8? Então aqui, quando ele entra ou quando ele sai, algo pode acontecer. Tá? E aqui são os áudios, né? Aqui é exclusivamente para algum input que tenha áudio, música, microfone, vídeo. Então, quando chegar em determinado dB, aqui no caso ele só tem até o dB 18, quando chegar aqui, ele vai executar alguma função. Caso aqui para o nosso GCzinho aqui de título, eu vou colocar aqui, quando ele entrar, ó, eu vou configurar uma situação que ele vai sair. Então, quando ele entrar,
né, quando ele entrar como overlay, ele vai sair também. Então vou colocar aqui overlay, input 1, out, pronto. Tá? Depois de quantos segundos que ele vai sair? Então eu vou colocar, eu quero que fique ali pelo menos em 5 segundos, tá? Aqui em milésimos, tá bom? Então 5.000 milésimos são 5 segundos, vou adicionar. E aqui eu estou dizendo que eu não quero tirar ele, não quero ter o trabalho de tirar essa tarja da tela. Tá? Eu quero colocar, mas depois de um tempo certinho, os 5 segundos certinho ele vai sair. Que eu não quero ficar contando, pensar depois, né? Talvez eu esqueça de tirar. Tá? Então, vamos testar, ó. Vou colocar aqui, deixa eu colocar minha câmera principal para ficar melhor. Pera aí, minha câmera principal, tá? Vamos lá, eu vou colocar ele, ó. Acabou entrando o meu... Ah, beleza, mas dá para ver, tá? 5 segundos, vamos ver, saiu. Vou colocar minha câmera de fato, melhor. Pronto, vamos ver de novo. Ó. Ok, aí me apresentou, legal, todo mundo já me conhece, 5 segundos, depois ele sai. Cara, você dá pra fazer um monte de coisa. Por exemplo, vou colocar esse vídeo que é bem curtinho, ele vai servir como uma vinheta. Então, vamos lá, quando ele completar, ele vai fazer um fade para minha câmera, que é Lucas, instantaneamente. Pronto. Agora, quando minha câmera entrar, né, quando ela fizer um on transition in, né, que vai ser puxada pelo aquele vídeo anterior, ele vai colocar automaticamente o nosso amiguinho lá, que é a nossa tarja, né, que tá aqui, ele título, ok? E depois de uns 3 segundos, e vou adicionar, tá? Então eu fiz um cascateamento de gatilhos. Não faça esse gatilho que eu tô te colocando aqui, principalmente câmera principal, né? Se você quiser fazer pelo menos um fluxo de entrada, pense em criar ou avalie em criar pelo menos um input virtual, fazer uma cópia do input da câmera. Create Virtual Input. Por quê? Você vai cortar para essa câmera de novo no futuro. Essa câmera vai sair, vai entrar outra coisa e ela vai voltar. E essa câmera ela tá com um gatilho que toda vez que ela entrar, que ela fizer uma transição para o PGM, a tarja vai entrar também. Então você vai acabar se embananando depois. Então avalie aí, né? Criar um input virtual dessa câmera e aí lá você mudaria todo o fluxo, né? Em vez de aquele vídeo chamar a tua câmera mesmo, ela chamaria ali o teu virtual input, tá? Que aí basicamente ia matar, você não ia usar mais o virtual mesmo depois, então teria esse fluxo com o virtual simplesmente só para entrar à tarde, tá? É bom testar aqui. Vou colocar esse meu vídeo, coloquei o vídeo, vamos ver, vou colocar agora o nosso vídeo, vamos ver, ó, vai acabar, vamos ver se ele vai cortar para a câmera. Cortou para nossa câmera, vai entrar agora a tarja, né? Depois de alguns segundos. E depois de 5 segundos ela vai sair. Saiu, pronto. Aí você criou um fluxo de gatilhos. Tá? Só se atente nisso. Se é um input que você vai utilizar ele posteriormente, né? Pense em criar um fluxo com virtual input, ou seja, uma cópia virtual daquele input, para você criar um bloco, né, de gatilhos únicos para aquele determinado momento. É um momento crítico, início, fim de uma live, ou algo ali durante a live que você precisa ativar esses gatilhos. Pense em criar vários inputs virtuais só para aquilo, para você não comprometer toda a tua operação depois. Sobre transmissão e gravação dentro do VMix, ou múltiplas gravações dentro do VMix. Voltando aqui na tela do nosso velho e bom VMix, né? Temos aqui Stream, né? Configurações. Na versão já aqui 29 temos 5 possibilidades de Stream, tá? Se não me engano na 28 também pode, né? Mas aqui na 29 temos também até 5. E você pode estar utilizando as 5, tá? E aqui, transmissão, vamos transmitir para o YouTube. Temos aqui YouTube Live RTMPS e temos YouTube Live Stream Now. E temos Custom também, né? RTMP7, tá? Se a gente vem aqui em Custom, você pode estar colocando a URL aqui que o YouTube te dá ou qualquer outro serviço, tá? Que tenha e trabalhe ali com RTMP7, tá? Aqui dentro tem algumas possibilidades mais fáceis de você estar enviando para o YouTube, que o VMix ele fica testando os servidores. Ele só vai pedir, no caso, a tua chave de transmissão mesmo, não tem muito mistério, aqui é um método mais fácil. E tem o Stream Now aqui, o YouTube Stream Now, você tem que fazer o login, né, das permissões do Google pro VMix
e aí você consegue criar lives dentro do vMix, tá bom? Tem essa possibilidade também. Eu uso muito esse aqui mesmo. Eu basta só colocar minha chave aqui, tá tudo certo. Lembra lá que a gente configurou a nossa transmissão para o Buzzr? Tá aqui, ó, Channels, Buzzr. Coloca aqui. Então o áudio que vai para minha transmissão é o Buzzr. Inclusive eu posso estar mudando também a fonte de vídeo que vai para o meu YouTube, né, ou para qualquer transmissão. Por exemplo, o meu output, tá? O output 1 aqui dentro, tá? Lembra que o output 1 é o meu PGM, mas eu poderia estar mandando o meu 2, que é igual a minha gravação. Minha configuração de gravação, eu estou gravando o Output 2, onde eu faço o meu mix de corte, né? Lembra lá que eu falei dentro de Layouts, se você pulou essa parte, né? Vai lá para Layouts, que é onde eu falo como é que eu gravo, tá? Mas, tá aqui, ó, é o Output 2, eu posso estar mandando ele, que é onde eu faço todos os meus cortes, todo o meu mix, meus cortes de gravação, eu faço tudo aqui dentro, tá? Posso estar trocando aqui o meu formato de vídeo, H264 ainda continua sendo o padrão global, tá? Porém, o YouTube ele já aceita a V1, né? O AV1 e o HEVC, que é o H265, tá? Esses dois aqui em específicos dependem muito da tua placa de vídeo, tá? O HEVC ele exige de uma placa pelo menos da série 3000 da NVIDIA e o AV1 pelo menos, cara, 4000 para cima você tem que ter para conseguir estar rodando ele legal. E aí, como assim, Lucas? Quando você tem a possibilidade de estar rodando esses codecs, o teu bitrate aqui dentro de configuração, né, para estar enviando, eu estou fazendo a codificação, a quantidade de pacotes e todas as informações que serão enviadas, tem relação com o formato. Então, o H264 ele é um formato padrão, né, global, todos os dispositivos aceitam, é leve, porém ele exige uma taxa de bitrate bem alta para você manter a tua fidelidade, né, de cores, de pretos, né, tudo bonitinho. Então você precisa, lógico, de uma boa internet estável para estar aguentando essa taxa de bitrate. Se você mudar aqui para 4K, essa taxa aqui com certeza você teria que colocar uns 40 mil, né, 40 mega, 70 mega pelo menos aí para estar mantendo ali o 4K. E aí, cara, vai exigir muito da tua internet. Aí os caras foram lá e inventaram o AV1. O AV1 não precisa de nada de configuração, ele já é bem completo. E aí, você quer fazer um 4K? Beleza, vamos mandar em 3 megabytes, 3000 bytes, né, por segundo ali, que já aguenta de maneira super leve, sem exigir muito da tua máquina, sem exigir muito da tua internet, e vai mandar numa excelente qualidade. Tá? Então, tem essas diferenciações. Tá? A mesma coisa pro HEVC, tá? Mesma coisa, tá bom? Mas quando a gente volta aqui pro H264, que é o padrão ainda, a gente trabalha aqui com duas possibilidades. Profile, né, que diz respeito aos dispositivos que vão receber esse tipo de transmissão, então, mas deixa high, tá? E o level diz respeito se você está transmitindo em 30p ou 60p. Se você está informando, por mais que você não tenha uma configuração de 60p no seu vMix, né, ou então as suas câmeras não são 60p, mas se você colocar aqui 4.2, o YouTube vai entender, opa, esse cara tá mandando algo em 60p para mim, vou liberar o 60p para a galera assistir também, né? Então ele não reconhece ali de fato que se os teus dispositivos estão em 60p, mas ele tá ali recebendo, se você tiver, né, essa possibilidade em 60p, vai chegar lá a 60p, sim, tá? Aqui não precisa mexer em nada. Pronto, cara, já tá tudo certo aqui. Lógico, o H264 vamos mudar aqui para uma taxa aceitável para 60p, né? Que o próprio YouTube ele recomenda que seja acima de 9 megabytes, tá bom? E poderíamos estar transmitindo já, tá? Um dos maiores problemas que tem aqui dentro do vMix em relação à transmissão, que pode ser que aconteça com você, é um erro aqui, erro de FFmpeg, chave não sei o que, vou deixar um print aqui na tela. É muito comum esse erro aparecer, tá? E por que isso acontece? Tá? É um erro de configuração do próprio vMix, tá bom? O que você tem que fazer para resolver? Primeiro de tudo, troca a fonte, vem para o 2, vai para o 3, vai para o 4, você vai conseguir resolver, tá? Ah, Lucas, deu o problema, vem aqui e troca para o FFmpeg 2, troca para o FFmpeg 6, vai resolver. Ah, Lucas, ainda não resolveu. Cara, aí de último pronto, o que você tem que fazer? Fecha tudo, vai lá em Settings e clica aqui em Default. O que isso vai fazer?
vai resetar todas as configurações padrões do teu vMix e vai voltar como se ele tivesse de fábrica. Saídas de áudio, configurações de gravação padrão, configurações de atalho, tudo você vai perder, tá? Tenha ciência disso, tá bom? Mas pelo menos ele vai resolver. E gravação, vamos aqui em multicorder, né? Que são múltiplas gravações, tá? Que você pode estar selecionando vários tipos de inputs para estar gravando ao mesmo tempo, inclusive todos os outputs. Você pode estar gravando várias fontes de vídeo ao mesmo tempo. Eu poderia gravar aqui só minha câmera, poderia gravar aqui só minha captura de tela, poderia gravar aqui outra câmera ao mesmo tempo. Só lembrando aqui, tá? O que é listado aqui dentro para você estar gravando é somente inputs de câmera, inputs NDI e os outputs só. Você não consegue estar gravando outras coisas. Porém, você consegue estar mandando um input que não é câmera, né, e nem um input que é output para dentro de um output. Por exemplo, aquele meu layout lado a lado, ele não é um input câmera, nem NDI, mas ele está inserido dentro do meu output 2. Então, se eu marcar aqui o output 2, ele vai gravar o que está lá dentro do output 2, tá bom? Mesma coisa aqui, tá bom? Dos outros aqui. Beleza? Aqui você pode estar configurando um padrão de configuração de bitrate, áudio, mesma configuração bem parecida de transmissão, né? Inclusive uma fonte aqui de bus para ir junto desse arquivo, e você pode estar gravando todos eles ao mesmo tempo, tá bom? Isso é muito bom quando você tem essa necessidade, né, de estar gravando várias fontes ao mesmo tempo. Por exemplo, um podcast que tem várias câmeras, isso é bem legal, né? Você pode estar gravando todas as câmeras, inclusive o principal ali, o master, o PGM, as trocas, a mixagem de cortes, né, que você está fazendo. E depois, se precisar, numa pós-edição, você tem todas as câmeras individuais e faz ali a substituição, faz ali a sobreposição na hora da edição. Isso é bem interessante. Pessoal, assim encerramos nesse vídeo que é quase um curso. Estou encerrando ele aqui com a certeza que ele é um vídeo que vai ajudar muita gente. Mas olha só, o vMix não é só isso que eu te mostrei, tá? A gente tem aqui o curso vMix do Zero, que é para você que está começando, ele é bem passo a passo, direto ao ponto, tá? Para você aprender, tem 100 aulas lá, cara, com muito truque, muita dica, muita função avançada, que você vai abrir muito a tua mente para qualquer tipo de operação, qualquer nicho de operação dentro desse mercado aqui no Brasil. E também tem o vMix Academy, que não é um curso, tá? São 9 cursos dentro da comunidade vMix Academy, inclusive o vMix do Zero tá lá dentro, tá? E temos 9 cursos, cara, teoria, mercado, mentalidade, vMix do Zero, vMix avançado, áudio para vMix, curso de GT Design, guia de atalhos, operação com Zoom e o áudio para vMix, e também tem tráfego pago para operadores de audiovisual, tá? Então, cara, é um completo, uma super comunidade internacional, estamos chegando já em 3.000 alunos, tá? Espalhados pelo mundo inteiro, e é um curso referência aí pelas empresas, várias empresas exigem esse curso no seu currículo, tá bom? E também tá aqui embaixo o link para você fazer a tua matrícula. Beleza, pessoal? Tamo junto? Tô esperando vocês, vamos evoluir, tá? No que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, meu suporte está incluso também dentro desses cursos e vamos caminhar junto. Espero que você tenha um excelente 2026 e que esse vídeo venha ajudar você a crescer e começar a operação em vMix agora, tá bom? Tamo junto? E olha, cara, se você chegou até aqui no finalzinho do vídeo, tá? Você tem que se inscrever, meu parceiro, então clica nesse botão aqui, inscreva-se, tô te esperando, não perca os próximos vídeos. Fui!